Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nesta dimensão, uma outra, para quem tem sensibilidade mediúnica e vê mais alguma coisa do que nós que somos, enfim, deficientes visuais para outras dimensões, Mas, enfim, o tema é bem provocativo, no melhor dos sentidos. Eu e Djalma vamos aqui dividir umas reflexões com todos e todas e esperamos um retorno de vocês exatamente no período das perguntas e respostas. Quando nós começamos a estudar a história da humanidade, ficamos a indagar qual é a inclinação natural do ser humano, se ele está mais inclinado a conviver fraternalmente um com o outro, ou ele está naquela ideia do filósofo inglês Thomas Hobbes, que dizia que o homem é lobo do homem, e que se o homem fosse entregue a si mesmo, o ser humano fosse entregue a si mesmo, nós todos nos dizimaríamos, ou seja, a humanidade acabaria, porque a inclinação, segundo Hobbes, do ser humano é destruir, de algum modo eliminar, controlar o outro ser humano. É claro que na história da filosofia surgiram reações pensando o ser humano mais inclinado para a fraternidade. Daí isso criou o ideário para a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, na sua trilogia Liberté, Égalité, tem fraternité. A fraternidade ali se consagrou como uma característica fundamental para a convivência humana. Mas bem antes, já há outras reflexões sobre essa disposição. Será que o ser humano ele é capaz de desenvolver esse sentimento de fraternidade, ou seja, de ter um amor de irmão um para com o outro? Existem os irmãos consanguíneos e existem os irmãos de vida social. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Aqui existe uma parentela corporal e existe uma parentela espiritual. A parentela, efetivamente, que se sustenta para além da morte física e antes do renascimento, é exatamente a parentela espiritual. Daí porque, muitas vezes, nós temos irmãos consanguíneos que são verdadeiros inimigos, que não conseguem conviver e até se matam. E nós temos, às vezes, pessoas, colegas de casa espírita, colegas de trabalho, de vida social, com os quais temos uma profunda afinidade e existe efetivamente um trânsito de um amor fraternal. Allan Kardec, muito atento a essas disposições humanas, ele, lá em O Livro dos Espíritos, quando nós temos aquelas 10 leis que de algum modo debulham, reapresentam de forma detalhada uma lei única, que é a lei de Deus, a lei moral, a lei que nos leva à felicidade. Na 6ª lei, está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, tem a lei de sociedade, a questão 766. E Allan Kardec, ele faz esse recuo filosófico. Será que essa disposição para viver em sociedade, ela é da natureza ou não? E os espíritos dizem que sim, pela natureza, existe a própria lei da natureza, que nós temos uma disposição de convivermos uns com os outros. Deus assim o quis, porque dessa forma nós teremos, Deus nos deu a palavra e com isso a troca das faculdades, ou seja, o que um não tem, o outro tem, e assim vive a teia social. Aprendemos lá com o Livro dos Espíritos na lei de sociedade. Antes, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: anthropon zoon politikon. Você está falando grego, isso é grego mesmo. Anthropon zoon politikon. O homem é um animal político. Por natureza, o homem nasceu para viver na polis, na cidade-estado, convivendo com outros homens. Ele diz assim: o homem tem a necessidade de conviver com os outros. Se isso não acontece, se o homem não tiver uma vida política, ou seja, uma vida social, ou ele é um animal, ou seja, está abaixo da condição humana, ou ele é um Deus acima dos homens. Então isso só reforça o lastro filosófico que Allan Kardec tem lá em O Livro dos Espíritos, com a lei de sociedade.
Mas não somente a lei de sociedade, porque nós temos também a lei de justiça, amor e caridade. Então a fraternidade é também uma dimensão do amor. Nós temos muitas dimensões do amor, né? Os gregos perceberam isso. Nós temos o amor estorguê, o amor ternura do pai pelos filhos. Nós temos o amor porneia, o amor que o bebê tem pela mãe, os filhos têm pelas mães. Nós temos o amor eros, o amor desejo entre os amantes. Nós temos o amor filia, que é o amor amizade, que é muito próximo da fraternidade. Nós temos o amor agape, ou HP, aquele que Paulo de Tarso escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. E ele tem lá aquelas 15 características do amor: 8 negativas, o que amor não é, e 7 positivas, o que amor é. Então aí nós percebemos que a fraternidade merece um pouco da nossa dedicação. Precisamos refletir sobre a fraternidade. E a discussão é, considerando a conjuntura, nós temos que partir sempre do que estamos agora, do imediato. Esse mal-estar que a humanidade vive agora no século XXI, em 2025, ou seja, essa predisposição para uma guerra, esse rearranjo geopolítico, essa busca em dilatar fronteiras e ferir povos, será que isso não é o oposto de um sonho da humanidade? Será que de fato nós temos amor fraternal? Ou tinha razão Thomas Hobbes que o homem é lobo do homem? Será que a fraternidade é uma realidade? Mas o Evangelho nos diz isso. Jesus, quando estava se despedindo, diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele já tinha dado outros mandamentos: amai, né, ao vosso próximo como a si mesmo, né? Ele tinha dado outro mandamento, mas esse é já de despedida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele está propondo claramente nesse novo mandamento um amor entre as pessoas, e como referência, como modelo, o amor dele. Ora, Jesus é modelo para tudo. Nós aprendemos com a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia? Vede Jesus, né? Então, nós precisamos estudar a personalidade de Jesus para tomá-la por modelo. É claro que não vamos ficar neuróticos assim: olha, eu estudei como Jesus vivia e pensava e sentia, e agora eu estou me sentindo igual a Jesus. Essa pessoa deve procurar um psiquiatra urgentemente, porque não é possível dar um salto evolutivo assim, né? Daqui a pouco ele vai ser concorrente de Jesus, 2 Cristos planetários, porque tem ele encarnado, né? E tem Jesus lá nos guiando, ou guiando a humanidade. Então, a questão é: será que esse amor fraternal, recomendado por Jesus, ou como foi lido agora há pouco na carta de Paulo aos Efésios, ou seja, aos cristãos de Éfeso, será que esse amor é exequível, é real, ou é uma poesia do Evangelho, uma coisa dificílima ou impossível de ser realizada, né? Até porque diz assim: não é só a geopolítica internacional. Na minha casa espírita eu vejo lá, né, uma expressão popular, um verdadeiro arranca-rabo, né? O pessoal briga até na mediúnica, né? Quem dá mais passividade, lá tem umas coisas, umas intrigas, etc, etc. Então a pessoa fica duvidando: será que esse amor fraternal é real? Lá em casa eu mesmo vejo isso, porque nem todos os meus irmãos são unidos. Tem uma turma da oposição lá em casa que, né, faz uma bancada e vai contra minha mãe, contra meu pai, contra uns contra os outros. Então há uma luta fratricida. A gente fica perguntando isso. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca lá, primeiro, ele faz uma análise daquela sentença do Sermão do Monte: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, mostrando claramente que os indivíduos que estão dispostos a desenvolver o amor fraternal, esses são os candidatos a permanecerem no planeta, né? Os brigões, né? Os que estão loucos aí para destruir uns aos outros, e se destruírem, naturalmente serão intimados a deixar a terra, né? Ninguém vai dizer aqui o calendário quando será, porque fica essa ansiedade: mas quando vai ser isso, essa transição planetária, né? Mas enfim, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5º, aquele finalzinho da mensagem do Espírito de Verdade, que diz assim: espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí a gente percebe que o pessoal, quando lê esse texto, lê todo invertido, né? Primeiro o pessoal estuda, depois tenta amar. Mas a proposta, o Espírito de verdade, percebendo a nossa necessidade mais imediata, que é desenvolver o amor fraternal, ele propõe que nos amemos uns aos outros. Podemos até estudar, mas é um segundo pedal, né? Uma segunda possibilidade. Não é a primeira, né? Porque às vezes a casa espírita tem muito estudo e também tem muita briga, né? Aí ficamos a imaginar, se nós temos uma casa espírita e ainda existe querelas, confusões, dificuldades, onde encontraríamos uma referência assim, um laboratório, uma instituição cristã que deu certo, que demonstrou de algum modo o amor fraternal, né? Historicamente, uma coisa que existiu, não é poesia, não é um projeto para 2000 e não sei quanto. Então, aí ficamos a meditar onde encontrar essa referência, né? E recorremos a Paulo e Estevão. Você sabe que o espírita denuncia a sua idade, né? Pela capa do livro, né? As gerações mais novas têm uma capa, a última edição, a minha é dessas aqui, né? Dos anos 80. Então, eu achava até mais bonita as capas de Secone, né? Que era um argentino que fez bem 200 capas para a FEB. As de agora parece coisa de internet, né? Que qualquer pessoa faz de madrugada, então, enfim. Mas em Paulo e Estevão, primeiro, esse texto é interessante porque é uma biografia completamente diferenciada do apóstolo Paulo. Eu tenho várias biografias de Paulo lá em casa, de Rosmel, que é uma melhor, uma em alemão, que já foi traduzida para a língua portuguesa, Joseph Rosdel, Paulo de Tarso, Huberto Roden, né? Renan, são muitas biografias de Paulo. Essas biografias, todas elas têm um problema, elas focam em Paulo como se Paulo tivesse surgido assim, do nada, né? Aquela caiu do camelo às portas de Damasco, na sequência, e a biografia proposta pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, ela é de julho de 1941, ela recupera um elemento fundamental que sem ele não seria possível o projeto Paulo de Tarso, que é exatamente a figura de Estevão. Por isso que o próprio título ele é honesto, é Paulo e Estevão, não é Paulo sozinho não. As outras biografias é Paulo sozinho. E aí no prefácio, Emmanuel vai dizer umas coisas interessantes. Por exemplo, ele vai dizer assim: sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Ele vai dizer mais ainda: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação, que é uma outra possibilidade do amor fraternal. Já que a gente se ama, já que a gente se gosta muito, nós podemos trabalhar juntos. Todo projeto começa assim. Normalmente, qual é a sequência de passos proposta por Jesus? Ele reúne as almas mais afins e aí faz com que essas almas construam um projeto de trabalho em comum, que nós chamamos, um bom latim, de cooperação, operar juntos. Porque se são duas pessoas, três pessoas completamente dissidentes, não vai longe esse projeto. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estaria entre eles, lembrava Jesus. Então, essa obra, ela é por excelência a descrição, embora seja uma obra narrativa, ela é uma descrição das possibilidades da fraternidade. Porque na sequência a gente vai perceber o esforço de Jesus em convocar Saulo para que ele se integre àquela família de Estevão. Ele se torna noivo de Abigail, quem leu a obra sabe disso, né? Que é irmão de Gesiel, que vai ser Estevão. Mas ele é teimoso,
deveria ser o Saulo o teimoso, porque ele dá muito trabalho a Jesus, a ponto de Jesus ter que derrubá-lo do camelo para ele poder começar a trabalhar corretamente, não, né, com Ananias, etc, etc. E depois você vai ter aqui duas personalidades: um é Saulo o teimoso, o ultra orgulhoso, o individualista, né, o arrivista, e depois da queda do camelo é Paulo de Tarso. Aí é diferente. Ele já fica cego e já começa a depender da fraternidade e da colaboração, porque ele vai precisar de Ananias lá em Damasco. Começa aí. Se não fosse Ananias, imagine se Ananias fosse uma pessoa ressentida. Esse Saulo está vindo aqui para me prender. Quer saber de uma história? Não tem mediunidade de cura para ele. Vai ficar cego. Aí o romance acabaria já um pouco depois. Mas a gente percebe que Ananias vai buscá-lo lá na pensão e vai provocar a cura de Saulo de Tarso. Ele já começa contando com a cooperação daqueles a quem estava a perseguir. Mas o melhor vai ficar na sequência, porque em paralelo com a história de Paulo, nós temos a história de Gesiel, que é Estevão. Gesiel, sua irmã Abigail, seu pai Jochebed ben Jared, eles vão sofrer a truculência da política romana. Licínio Minúcio, né, é um administrador altamente corrupto em Corinto, e lá ele faz com que essa família seja usurpada dos seus direitos de propriedade por uma segunda vez, e depois disso ele termina assassinando o pai de Gesiel e Abigail, é isso? Abigail sai da prisão graças aos seus dotes, né, vocais, e Gesiel, ele é surrado, passa 30 dias no calabouço e depois é colocado numa galera. Ora, ser colocado numa galera era uma sentença de morte, porque o indivíduo, ele passava a remar como uma máquina e não resistia mais que 4 meses. Era uma forma dos romanos praticamente matarem os ex-prisioneiros, né? Era quase uma pena de morte. E então a gente já vai perceber que Gesiel, ele tinha uma inclinação para o amor fraternal, porque mesmo ele escravizado, ele sabe que agora vai ser apenas um remador, né, nas galeras. E ali o que existe? Ora, aqueles prisioneiros que estão nas galeras, que são os remadores, eles sabem que vão morrer. Eles são altamente revoltados e rebeldes. E há uma voz dissonante, há uma voz diferente que o tempo inteiro, enquanto eles estão reclamando de tudo, do esforço de remar e com ódio dos romanos, Gesiel diz: calma, meus irmãos, todo serviço é serviço de Deus. Então aquilo vai conquistando Sérvio Carbo, que é exatamente o comandante daquela embarcação. E aquela embarcação, ela vai tomar na sequência, eu estou repetindo a história que todo mundo deve saber, que já leu Paulo Estevão, com certeza, que o livro foi lançado em 1941. Mas enfim, ali nós temos, depois entra um procônsul romano, Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo, ele adoece, tem uma febre, né, da Cefalônia, e é designado, como ele é uma pessoa praticamente morta, designam para ele já exatamente o escravo mais dócil, que é Gesiel. Gesiel vai cuidar de um romano, ou seja, daquele que representa a nação que o torturou, que matou seu pai, que afastou para sempre sua irmã. Ele vai cuidar como se fosse de um familiar. Ele vai ter um amor por esse romano, como se fosse fraternal, como se estivesse cuidando do irmão. Aí é a primeira prova que esse é um espírito superior, que efetivamente nas conjunturas mais difíceis ele dá provas de que o amor fraternal, ele é exequível, ele é possível, ele é real, ele pode ser aplicado. E na sequência a gente vai ter no capítulo 3º, sobretudo em Jerusalém, umas passagens interessantes, que depois esse procônsul romano Sérgio Paulo, meu horário está esgotado, né, pelo que eu estou visto aqui, só tem 1 minuto, e aí ele vai ter a primeira retribuição daquele amor fraternal que ele praticou com Sérgio Paulo, porque depois o pessoal diz assim: olha, agora aquele escravo que estava cuidando de você, ele também está com a peste, então vamos jogá-lo ao mar. Aí é o próprio Sérgio Paulo diz assim: não façam isso. Que coisa linda, porque agora é um romano se empenhando pela vida de um escravo que está quase morto. Isso é um absurdo na história da humanidade, porque o romano diz: um escravo mais um escravo, eu tenho 200 lá em casa, um a mais, um a menos, não faz a menor diferença.
Eu troco um escravo por alguns bois, era assim. Você ia no mercado comprar escravos. Então, mas veja que é um romano que foi tocado, quer dizer, o amor fraternal de Gesiel já sensibilizou, já ele tocou a alma de Sérgio Paulo. Então ele é o primeiro advogado de Gesiel ali doente. Ele disse: não, eu vou deixá-lo na margem ali do porto de Jope, de Jerusalém, mas ele não será morto. Olha que coisa, releiam esse capítulo em Jerusalém, o terceiro capítulo da primeira parte. É uma coisa linda, a amizade que se desenvolve entre esses dois homens, uma amizade acidental, né? Então, isso nos faz lembrar o próprio Paulo, quando ele escreve depois, que na casa de César também havia homens santos. Olha, esse pessoal romano, ninguém vale nada, né? Então tem essa coisa polarizada. Então, para encerrarmos, basta ver também que no capítulo terceiro, tem um momento que Gesiel é libertado, ele está doente, ele cai no matagal, e lá pela madrugada chega um amigo do alheio com um punhal para matá-lo. A palavra que ele coloca: não faça isso, não me mate, amigo. Aí ele dá o dinheiro para um tal Ireneu de Crotona, e esse Ireneu de Crotona, aí tem um detalhe, uma palavra mágica. Esse Ireneu de Crotona, depois que ganha muito dinheiro, rouba o dinheiro, na verdade, de Gesiel, diz assim, Gesiel diz assim: meu irmão, meu amigo, eu estou doente, você não conhece alguma pensão em que eu possa ficar, alguém que possa me abrigar? Aí Ireneu de Crotona, que é um ladrão, mas ladrão também tem mediunidade, preciso lembrar isso, porque nesse momento ele diz assim: não lembro nada, já pegou o dinheiro do outro, então já, né? Aí por um momento diz: mas pensando bem, eu conheço um tal dos irmãos do caminho que socorre os desvalidos. De onde veio essa voz? Com certeza os amigos espirituais de Gesiel sopraram para o ladrão que tinha mediunidade, e naquela hora funcionou bem, né? O ladrão, a pessoa, não, é ladrão, mas tem sensibilidade mediúnica como todo mundo, e a depender da hora, o mundo espiritual só dispor de um ladrão, vai usar o ladrão. Ninguém vai encontrar um Chico Xavier em cada esquina. Aí, o que acontece? Esse ladrão diz assim: vou te levar para esses homens do caminho, e leva para a casa de um certo Efraim. Estou concluindo aqui, Djalma, para não tomar o nosso tempo aqui. Vou levar para um certo Efraim. Quando chegar na casa de Efraim, é um homem que mora ali no entorno do porto de Jope. E a primeira palavra que Efraim diz assim, o vocativo é: ó meu irmão, venha, eu vou lhe levar. Essa palavra meu irmão, Gesiel mesmo febril, ele grava: como assim? Esse homem nunca me viu, já está me chamando de irmão. E na sequência, Efraim leva ele para a casa do caminho, lá em Jerusalém propriamente dita, e ele vai conhecer mais um irmão, que é Simão Pedro. Essa história continua, 20 minutos não dá para a gente reler Paulo Estevão aqui, mas é só uma prova assim, que qualquer um de nós pode ler Paulo Estevão como se fosse um laboratório de fraternidade. É claro que lá na casa do caminho tudo não era fraternidade, não. Tem uns desencontros entre Paulo e Tiago Menor, eles tinham umas diferenças, mas o que é o amor fraternal? Que no final do romance os dois já estão envelhecidos, amadurecidos, e eles fazem as pazes. Vamos passar então, né, Djalma? Obrigado, desculpa aí, extrapolei 3. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É uma história impressionante, Saulo, Paulo e Estevão. A presença de Sérgio Paulo, esse personagem que adoece no navio com a cólera, que era contagiosa, e então, por ser um cônsul, uma pessoa ilustre, um político afamado, procuram alguém nas galés que está remando, que tem um certo trato, para cuidar daquele doente. E Estevão, se prontifica, cuida com orações e com pressas, tirando Sérgio Paulo da enfermidade, e contrai a doença. No momento que vão atirá-lo ao mar, Sérgio Paulo interfere: não vamos fazer isso, vamos soltá-lo no próximo porto aqui, na Jope. Vamos soltá-lo e vamos dizer às autoridades que atiramos-lo ao mar.
ele estava doente, ele contraiu a enfermidade, nós o matamos. E aí, dá-lhe um paletó e uma quantia em dinheiro coloca no bolso. Essa quantia em dinheiro evita que o assaltante o mate. Quando o assaltante vai matá-lo, que Oscar citou aqui, não me mate, meu irmão. Eu tenho dinheiro, tome, é seu. Não tem algum canto onde você possa me levar? E ele conhecia a casa do caminho onde Pedro tomava conta. Leva-o para lá. Ele se recupera, Pedro toma conta dele, tudo mais. Bem mais tarde, Paulo, nas suas pregações, se encontra com Sérgio Paulo, o procônsul, que se propõe a construir igrejas para difundir a mensagem do apóstolo Paulo. Veja a importância de um personagem na história do cristianismo nascente, na vida de Estevão e na vida de Paulo, que me parece inclusive que Paulo coloca o nome de Paulo em homenagem a Sérgio Paulo, também parece que tem um momento assim, e pela simplicidade de Saulo, tirar o S e colocar Paulo, não sei se é a mesma coisa lá no idioma deles, mas é uma história fantástica. Então a força da união fraternal, ela nos fala disso, de fraternidade. O amor é uma força, o mal também é uma força. E aqui nos lembramos daquela história do cacique que todos nós conhecemos, o cacique que ensinava ao seu neto que dentro do homem existem duas forças poderosas, dois lobos que se travam numa luta feroz, dois lobos que se devoram, um lobo do bem e outro lobo do mal. Desde que você nasce, eles se degladiam dentro de você. É uma luta que vai até o final de sua existência, dizia o cacique ao seu neto de 12 anos. E em dado momento, a criança lhe pergunta: vovô, e quem vence essa luta? E o cacique lhe responde: aquele lobo que você alimentar mais, meu filho. A força do bem e do mal, eles estão dentro. O mal é a aquisição do homem, não procede da divindade. O bem está na essência. É por isso que nós vamos ver lá no capítulo 11, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem extraordinária do Espírito de Fênelon, quando ele diz que o amor é de essência divina, e Deus colocou no fundo do vosso coração, do primeiro ao último, o fogo sagrado. A essência desse fogo sagrado está na alma, está dentro de cada um de nós. O bem está na essência, o mal é a aquisição do homem. É quando a liberdade do livre-arbítrio começa as suas conjecturas mentais. E é aí que o homem engendra o mal, que não é uma lei, não é uma lei de Deus, porque se fosse uma lei, nunca poderia ter solução para ele, porque a lei ela não muda, ela é imutável. O mal não procede de Deus, só o bem procede da fonte, da essência. Não é? E aí nós vamos ficar sabendo, inclusive, tem uma mensagem de Emmanuel belíssima, nesse capítulo, quando ele vai falar, não é, do egoísmo, o egoísmo, que é a chaga da humanidade, é uma lepra do coração humano. Emmanuel, lá em 1861, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem é dele, o mesmo Emmanuel de Chico, o mesmo Emmanuel de Paulo e Estevão. Ele vai dizer que é uma lepra do coração. Extirpai do vosso coração o egoísmo, porque ele cria uma couraça em torno da essência. Não existe, como ele diz, não acrediteis na dureza do coração humano, não acrediteis na esterilidade do coração humano, porque
o mais perigoso dos assassinos, o mais vil, ele ama alguém, ele ama alguma coisa, ele ama algum animal, está na sua essência. Muitas vezes ele se torna um misantropo, é a palavra que está lá, se esquiva do contato com outras pessoas, mas a sua essência tem amor. É por isso que nós, na doutrina espírita, não acreditamos num Satanás, uma entidade voltada eternamente para o mal, porque esse personagem também é filho da fonte suprema da vida. Esse personagem também, porque só um dá a vida, só um cria, só um é a fonte primária, primeira, a inteligência suprema, de onde tudo se origina, não é? A ideia, a causa primária, a inteligência suprema que teve a ideia, e a ideia que adquiriu forma. A mente que teve a ideia, e a ideia que adquiriu forma. O universo, diz André Luiz, é uma manifestação do pensamento divino. O universo é uma manifestação do pensamento divino, de cuja essência partilhamos todos nós, na condição de, aí ele vai nos definir, raios conscientes da eterna sabedoria. Raios conscientes da eterna sabedoria. Qual é a essência do pensamento divino? A mente, de cuja essência partilhamos. A essência do pensamento é a mente. Nós somos fagulhas, centelhas dessa mente divina. Filhos de Deus, diz lá o mentor Albério, no primeiro capítulo de Domínio da Mediunidade. Filhos de Deus, herdamos dele a capacidade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Nutrir e transformar. Ele vai nos dizer que da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. O universo inteiro, estamos dentro dessa mente que está aqui. E no livro Gênese de Kardec, Galileu Galilei vai nos dizer que Deus está em toda parte do universo e não precisa se deslocar de um lugar para outro, porque Ele é. Em todos os recantos da criação, sua mente pulsa e vibra. É dela que nós nos originamos. Filhos de Deus, somos co-criadores da natureza, somos co-criadores da vida. A epigenética vai nos dizer isso. O poder da mente, o poder que a mente exerce em cada célula do nosso corpo, é uma coisa extraordinária, é uma coisa extraordinariamente extraordinária. E aqui tem uma coisa fantástica, professor. É aquilo que o Espírito de Verdade diz a Kardec, que ele exara lá no livro Gênese, no 2º capítulo. Quando Kardec vai nos dizer qual é a ideia que nós devemos ter de Deus. Ele contesta a ideia de um Deus sentado num trono, que é essa ideia que nós ainda hoje temos. Deus sentado num trono em algum lugar do céu. E ele vai dizer que Deus não é uma pessoa. Ele vai nos trazer a ideia de Deus Espírito, aquela mesma ideia que Jesus dá à samaritana. Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. Aí Kardec nos ajudando a ajudar, ajudado pelo Espírito de Verdade, ele nos diz: suponhamos, imaginemo-lo na forma concreta de um fluido inteligente. Ele está definindo aqui o Espírito de Deus. Imaginemo-lo na forma concreta de um fluido inteligente,
que o nosso professor, que é juiz, Haroldo Dutra Dias, vai nos dizer que onde tem fluido, nós entendamos campo. O campo que a ciência diz que é o mesmo campo de Higgs, de onde parte o bóson de Higgs, é o mesmo fluido cósmico universal de Allan Kardec, de onde tudo se origina, de onde tudo começa, né? Imaginemo-lo na condição concreta de um fluido inteligente, que penetra, que ocupa o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Penetrar é atravessar através de. Esse fluido está em todo, dentro do qual o universo está mergulhado. Ele faz essa advertência. E aí, ele nos traz uma coisa impressionante. Ele diz, partindo do princípio de que cada parte de um todo, cada parte de um todo, um pedaço dessa madeira, possui as propriedades, os atributos e as características da madeira, do todo. Aí ele diz, falando do nosso espírito, cada parte do nosso espírito possui, cada átomo, é essa expressão que está lá, do nosso espírito possui os atributos essenciais da divindade. A ficha não caiu, em nós ainda não. Essa informação dos espíritos, que é pura física quântica do espírito. Ele está dizendo que a partícula atômica que constitui cada átomo do nosso ser possui os atributos essenciais da divindade. E quais são os atributos de Papai do Céu? O amor está na base. O amor é de essência divina. Deus colocou no fundo dos vossos corações, do primeiro ao último, fogo a chama desse fogo sagrado, dessa essência divina. E não é só o amor, não. Tudo que Papai do Céu está na partícula, está em nós. Poder, presença de Deus está dentro de nós. O Pai está em nós. Aqui nós vamos entender o que realmente significa o Pai em nós. O Pai está em mim, o Pai está em vós. Tudo é possível àquele que crê nisso, que compreende essa verdade. Minha mente é uma centelha divina da mente divina. O Espírito foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está na Bíblia. O Espírito, a minha individualidade, a nossa individualidade. Aliás, é a questão 79 do Livro dos Espíritos. O Espírito é uma individualidade do princípio inteligente. Papai do Céu se individualiza em cada um de nós. Não se divide, é um detalhe. Deus não se divide, Ele é. Mas Emmanuel vai nos dizer que Deus se manifesta em nós mediante a capacidade que cada um de nós temos de manifestá-lo. O recipiente está para o conteúdo. Ou melhor dizendo, o conteúdo, o líquido, está para o recipiente, conforme a capacidade do recipiente. A água está no copo, conforme a capacidade do copo. O oceano está aqui, mas só comporta esse copo dessa quantidade d'água. Deus é infinito. O infinito que está dentro de mim, mas só se manifesta em mim conforme a capacidade que eu tenho de manifestá-lo. Quando Jesus diz, podereis fazer o que eu faço, a gente se orienta. Então, essa união fraternal, ela está na base estrutural do ser. E aqui eu me lembrei, outro dia eu vi aquele professor Paulo César Frutuoso, ele dizendo que um corpo adulto com cerca de 80 quilos possui mais de 7
octilhões de átomos. Átomos. Um corpo adulto com 80 quilos possui mais de 7 octilhões de átomos, que a gente não sabe nem o que é isso. Aí ele perguntou a uns cientistas amigos dele o que significava, se era possível calcular essa força que tem dentro do ser humano. Essa quantidade de átomo significa alguma coisa, representa alguma força? É possível calcular que força extraordinária é essa? Lembrando aqui que tem a bomba atômica, que é de átomo. O átomo em si, ele tem uma força, o núcleo do átomo, ele tem uma força fantástica. E 7 octilhões de átomos juntos, que é que formam o nosso corpo. E ele, depois de algum tempo, o doutor Frutuoso disse que os colegas físicos ligaram para ele: Paulo, estás sentado ou em pé? Estou sentado. Fica sentado, que vamos te dizer. Olha, a força de 7 octilhões de átomos representa uma usina de Itaipu funcionando 100% de sua integralidade durante 6.350 dias. Uma usina de Itaipu funcionando integralmente, plenamente, por 6.350 dias. É a força que tem dentro, conectado à força mental. Quando Jesus disse que olhava para um cego e dizia: e tu crees que eu te possa fazer isso? Senhor, eu creio. Aí Jesus diz: a tua fé te salvou. A nossa mente compreendendo esse poder, a nossa mente compreendendo essa verdade extraordinária que pulsa e vibra dentro de cada um de nós, é um poder que Jesus diz: podereis fazer o que eu faço, e até bem mais. No outro instante ele diz: tudo é possível aquele que sabe disso, aquele que tem esse tipo de fé. Era isso, professor, que eu tinha para dizer. Alguém tem alguma pergunta a fazer, por escrita ou falada? Esse é o momento que os expositores estão à disposição para essa interação. Quão bom e quão suave é estar perante dois irmãos estudiosos e falando sobre a fraternidade, sobre o amor fraternal. Eu queria que um dos irmãos nos abrilhantasse voltando ao povo hebreu antes do Cristo, já com esse amor fraternal que é programado pelo Cristo, claro. No Salmo 133, eu gosto muito desse salmo. E às vezes eu me vejo assim, quando eu leio, quando eu falo, eu me sinto que eu estou no deserto e vivenciando aquelas caminhadas e as reuniões que eram feitas no deserto ou nos templos, não é? E eu queria que os irmãos tecessem alguma informação maior sobre essa passagem que eles tanto referenciavam, não é? Ó, quão bom e quão suave viver unidos os irmãos. Acho bonito ela. A curiosidade é uma inclinação humana, é muito positiva. E quando nós percebemos os povos da humanidade, identificamos com facilidade o destaque do povo hebreu, né? Especialmente pelo monoteísmo. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, vai nos dizer, lá, aquela tese dos exilados de Capela, dos sucessivos povos que saíram de Capela e vieram civilizar a terra, um bloco exatamente formado pelos hebreus. E Emmanuel faz um elogio ao povo hebreu, dizendo que de todos os povos da antiguidade era o único povo monoteísta. O próprio Emmanuel, ele experimentou a condição de hebreu, porque ele foi, lá há 2000 anos, o senador romano Publio Lentulus, não é isso?
mas ele volta 50 anos depois como um escravo judeu, como Nestório, porque quando senador romano, ele espezinhou André de Gioras, o filho dele, né? Então a vida fez com que ele experimentasse aquela terapia do espelho. Você agora vai viver o papel de quem você tanto humilhou. Então aquele orgulhoso senador romano volta como escravo Nestório no outro romance 50 anos depois. Mas voltando a Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que o povo hebreu, se tem essa virtude do monoteísmo, de admitir a existência de um Deus único, por outro lado, a perdição do povo hebreu lá em Capela foi o orgulho, o exclusivismo, o não querer se relacionar com outros povos, com outras civilizações, diferentemente dos gregos, por exemplo. Então, isso fez que o orgulho no universo do povo hebreu perdesse muitos. Se observarmos, a condenação de Jesus se deu pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era uma espécie de senado, ou seja, nós tínhamos partidos, os fariseus, os saduceus, com representações. E, sobretudo, os fariseus, eles controlavam, digamos, a política e os costumes de Israel. Se por um lado nós temos um salmista como Davi, né, que traz um pouco de poesia na cultura judaica, mas não podemos deixar de aprender com as quedas do povo judeu, ou seja, o problema do orgulho. E o orgulho nasce no egoísmo, na mentalidade exclusivista, lá, questão 913 do Livro dos Espíritos. A fonte de todos os males, de qualquer separatismo, começa com o egoísmo. Por isso, cada um de nós deve fazer um exercício de autoexame, regular o seu nível de egoísmo, ou a sua egoicite, né? Porque a gente tem preocupação com as taxas aí, como é o colesterol, não sei o quê. É bom preocupar também com a taxa de egoísmo, que se ela estiver muito alta, vai dar uma trombose no espírito, digamos assim, complicada. O que todos nós estamos no mesmo desafio de cada vez mais ser menos egoísta e ser mais amoroso, que o amor fraternal é tão somente uma das apresentações do amor multifacetado. Então, cada vez que a gente tem uma disposição egoísta, nós nos afastamos do amor fraternal. E veja que o povo hebreu, de algum modo, sofreu sucessivos golpes históricos para ver se caía do cavalo, se de algum modo curava desse egoísmo, desse orgulho excessivo. O personagem Gesiel, quando ele está no calabouço com a sua irmã Abigail e o pai, ele tem um momento que ele fica querendo entender por que o povo hebreu, ele sofria tanto, mudava de dono lá, questão do faraó no Egito, depois os babilônios, e um povo que sofria sucessivas quedas e escravização. E aí ele entendeu, nós somos os irmãos mais velhos, e compete ao irmão mais velho ensinar os irmãos mais novos. Eles estavam muito adiantados com relação à espiritualidade, mas a psicologia, de algum modo, exclusivista, separatista, de não se integrar aos outros povos, violentava aquela lei de Deus que nós falamos, está na 766, ou seja, a lei de sociedade. Os judeus muitas vezes casavam-se entre si, casavam um judeu com uma judia. Eles não aceitavam o casamento de um judeu, de uma judia com um gentio, ou seja, com um romano, com um grego, com um não judeu. Paulo de Tarso é esse homem que percebeu o problema do excesso no orgulho judeu, e por isso que ele se torna o apóstolo dos gentios, ele se torna o advogado dos gregos, dos romanos, dos não judeus, e leva a mensagem de Jesus, que podia ficar tão somente em Jerusalém, naquela exclusividade do Sinédrio, ele leva para as colônias já de língua grega, para os romanos. Então, esse é um grande recado para todos nós. Não tem nenhum povo, nenhuma civilização antiga que seja completa. Tem as suas virtudes, mas também tem os seus defeitos. Então, nesse ponto, segundo Emmanuel, analisando bem, o povo hebreu se nos herdou muita coisa boa, por outro lado, tem essa lição negativa do exclusivismo, do separatismo, como hoje ainda continua em parte, porque muitas vezes combina uma explosão perigosíssima que é política e religião. Transformar a política, a casa religiosa, num palanque e num projeto de poder. Estamos percebendo isso no Brasil e no mundo. É uma experiência perigosíssima e eu espero que o movimento espírita esteja vacinado, porque é um desafio para todos nós.
Nós temos aqui uma pergunta escrita. Falamos sobre a fraternidade e o perdão com facilidade, mas quando a prática nos exige o uso, nada a apresentar. Pergunto, é orgulho, hipocrisia ou pseudo-conhecimento? Esse é um capítulo muito interessante, o perdão. E, mais uma vez, recorremos a Paulo e Estevão, porque o que acontece? Gesiel foi assassinado por Saulo. E é Gesiel que perdoa Paulo e que vai guiá-lo, né, por todo esse projeto de evangelização que Paulo tocou. Né? Veja isso, né? Então, muito importante, quer dizer, é o algoz sendo amparado pela sua vítima, que o perdoou. O perdão é um desafio psicológico, mais do que moral. Perdão, em latim perdonare, quer dizer doar totalmente, em grego afiemai. Afiemai quer dizer desligar-se, demitir, desvincular. Porque alguém nos fere, ou nós mesmos nos ferimos, nós criamos uma memória de dor, um trauma. É preciso que a gente possa ressignificar esse momento e voltar a caminhar conosco mesmo ou com as pessoas que nos feriram. O primeiro desafio para nós é fazer em nós mesmos um laboratório de perdão. Nós, às vezes, nos sabotamos, nós começamos a conspirar contra nós mesmos, porque o que acontece? Quando a gente tem uma concepção reencarnacionista, nós sabemos que no passado fomos piores do que somos hoje. Nós já fomos criminosos, digamos assim. Mas, graças à concessão do alto, nos permitindo a reencarnação, estamos de volta e muitas vezes convivendo fraternalmente com aquelas nossas vítimas. É hoje que nós temos que refazer aquelas afeições a quem nós lesamos. E aí tudo começa conosco mesmo. Se eu não me perdoo, se eu não me aceito, se eu não me reconcilio com o adversário que está dentro de mim mesmo, se eu não me recomponho com o meu próprio passado, eu fico inabilitado a conviver e a perdoar a quem me fere agora. Então esse é um desafio para todos nós. Movimentos que se diziam transformadores, sempre trazendo a ditadura, trazendo o desrespeito ao livre-arbítrio, em nome até da liberdade. E a gente vê que os movimentos onde se colocou religião foram os piores em termos de perseguição. Se a gente for olhar o Santo Ofício, né, a gente vai encontrar a Inquisição, guerras, tudo, às vezes como se fosse a classe trabalhadora, mas a gente sempre verifica que há um poder organizando tudo. E de repente a gente vai encontrar, agora nesse momento a gente encontra, apesar da terceira revelação, a gente encontra tudo como que se repetindo. E o pior que eu acho é ver que o conhecimento da doutrina espírita, às vezes, não tem trazido assim, nós não temos aproveitado para a reflexão e às vezes entramos de uma forma que esquecemos a lógica. De repente, quaisquer ideias nos fazem também seguir defendendo questões que cerceiam a liberdade, que cerceiam o livre-arbítrio. E eu tenho me preocupado, acho que é grande a preocupação, sim, porque como vai terminar tudo isso? Se nós espíritas, que poderíamos ser um exemplo em defender a liberdade, em trabalhar pela liberdade, pela inclusão, né? Pelo respeito às diferenças, a gente de repente absorve tudo isso e, como eu quis dizer há pouco, nas casas espíritas também a gente tem visto trazer pessoas para falar, por exemplo, sobre liderança na casa espírita, e de repente está mergulhando nessa questão política e justificando a arbitrariedade, porque a regeneração, o mundo de regeneração vai demorar ainda muito, e em vez de buscar Jesus, buscando, por exemplo,
o Antigo Testamento, leis de Moisés, né? Então, como deve ser a postura do espírita, além das orações, mas em termos de dialogar, tentar um diálogo que às vezes não é possível, mas eu queria que vocês dissessem alguma coisa quanto à postura nossa ante essa situação, essa divisão terrível que está acontecendo. Obrigada. A posição deve ser sempre pautada no Evangelho do Cristo. Amor, compreensão, tolerância. A senhora falando, eu me lembrei no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um momento lá em que ele vai falar dos mundos superiores, mundos materiais superiores. E ele vai nos dizer que nesses mundos prevalece o amor recíproco. O amor recíproco. Entre eles, o pobre ama o rico ama o pobre, há um amor recíproco. E ele faz uma colocação: o vosso planeta deverá ser promovido, passar por uma promoção, a partir de sua transformação social, os seus habitantes deverão se amar reciprocamente. Amar reciprocamente. Joana de Ângeles vai nos dizer que um estômago vazio não tem ética, não tem moral. Eu como 3 vezes ao dia, o meu irmão não. Poderá haver amor recíproco? É uma questão. Então, enquanto nós estivermos nessa divergência, distanciando-nos do Cristo, com relação à verdadeira confraternização, o verdadeiro amor para com o outro, porque Jesus chama a atenção disso. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado desde o princípio, porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era nu e me vestistes, estrangeiro e me acolheste, doente e preso e fostes me ver. Mas quando foi que te vimos com fome, com sede, preso, te visitamos? E Jesus diz: quando fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foste a mim que fizeste. Então, toda e qualquer disparidade, divergência, distanciamento do Cristo acarreta isso. Pontos de vista individualistas, pessoais, e muitas vezes em desacordo com a mensagem viva do Cristo, que é fraternidade. O outro, seja lá quem seja, é meu irmão, é filho de Deus. Compete a mim amá-lo, ampará-lo, socorrê-lo, fazê-lo possível ao meu alcance por ele. Aquilo que tiver ao meu alcance por ele. Me lembrei aqui, antes de passar para o professor Oscar, uma colocação de Emmanuel que diz assim: atingiremos futuramente as culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Veja o que ele está dizendo: que todos nós chegaremos aonde Jesus está. Chegaremos futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação do Cristo de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que façamos aqui e agora, tão bem quanto nos seja possível, todo o bem que estiver ao nosso alcance. Fora disso, não chegaremos a lugar algum. A irmã coloca várias questões, e aqui vamos tentar pontuar algumas delas, né? Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos escolhidos, tem uma mensagem do Espírito Erasto. E lá ele coloca, né, os critérios para identificarmos aqueles que efetivamente estão comprometidos com a fraternidade, né, dentro da casa espírita. Checa lá essa mensagem do Espírito Erasto, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o próprio Jesus já nos dizia: nisto reconhecereis quem são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Então, se nós estamos com dificuldade de nos amarmos uns aos outros, nós estamos mais distantes dessa meta que Jesus coloca para todos nós. Djalma falava sobre planetas mais evoluídos, e aí nos lembramos do livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos Espírito, psicografado por Chico Xavier. E lá tem um capítulo Marte, sobre o planeta Marte, que é o nosso planeta mais próximo, mais vizinho à Terra. E lá ele vai fazer uma descrição da sociedade marciana. E tem um momento que me chama a atenção, que ele diz assim: aqui em Marte não tem mais guerra, todo mundo é irmão de todo mundo. Inclusive no campo da religião, as pessoas elas tinham um templo comum, havia uma unidade de fé. Olha que coisa linda. E nos lembramos de Leon Denis: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então nós caminhamos para essa unidade, né? A fraternidade é um pouco isso. Quanto ao detalhe de alguém usar a condição de espírita, discutir liderança e eventualmente contaminar isso com política e política partidária, isso é uma falta grave, porque lá nós temos no livro dos médiuns o estatuto, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá fica que é interdito discussões políticas na casa espírita. Então a pessoa já violenta o livro dos médiuns de saída. Há um livro muito bom sobre isso. É o tempo que esgotou. É o tempo que esgotou. Só concluir. Há um livro muito bom sobre isso, que é Conviver e Melhorar, de um espírito francês chamado Lutz Caterina. E ela lá tem, e de um outro espírito, que vai falar sobre as características de um líder espiritual. Eu queria concluir só com um poema, não dá um minuto. Obrigado pela concessão. Concluir com um poema, porque a gente está falando que a fraternidade é a nossa meta. Nós temos que ser fraternos. Ou a gente caminha para a fraternidade, ou vamos ter uma guerra total, não é isso? Isso nos lembra João Cabete, que é um poeta espírita, foi um poeta, já desencarnou, lá do interior de São Paulo. Ele tem uma composição, que é um poema musical, Fim dos Tempos. E João Cabete dizia assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer-nos tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. As criancinhas pedem pão e os homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor mais profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muita paz a todos.